Quem vive Caxias consegue observar e consegue ter a percepção. E não tenho medo do que eu vou afirmar, até porque eu confronto essas informações com outros diversos estudos. Estudos Sim. que o próprio Firjan nos apresenta, que a Câmara de Comércio e Logística nos apresenta. Caxias tem uma população circulante em torno de 1.300.000 pessoas. Isso mesmo. Tá? Os dados do censo não mudam isso. 808.156 habitantes, claro, porque que bate mais ou menos 2,71 habitantes por domicílio, no universo de 356.000 domicílios aproximadamente. Mas o que a gente vê é o seguinte, seria muito mesquinho uma cidade como Caxias, que tem aí a refinaria Duque de Caxias, que tem o corredor de riqueza, que é como o Carlão se referendava a BR-040, você deve lembrar desse, sim, né, sim. do nosso saudoso Carlão. Sim. Seria muito mesquinho se nós negássemos atendimento aos nossos vizinhos, ali do Parque Araruama, São João de Meriti, ali de Fragoso, Isso, Pau Grande, que buscam atendimento Vigário Geral, Vigário, né? Lucas, né? Exatamente. Isso coloca a cidade num poder de articulação a nível nacional até maior. Isso, né? Correto. Que eu acho até que o Washington, que é a liderança hoje que empenha um nome ao governo municipal, sim. acho que ele navega muito bem nessa relação, né? Porque ele sempre, é um grande articulador político. Ele sempre busca boa relação com todos esses setores. É um grande articulador. E você faz parte desse cenário, né? Sim, eu estou nesse cenário já apostando nessa política pública que é implementada pelo desde 2005, e a gente pôde observar, também passei por outros governos, né? Então, aqui a gente, como parlamentar, né, a gente observa as coisas, né? Diferença na gestão pública de cada um, né? Então, a gente pôde observar que a evolução no governo do Washington, no primeiro governo, foi grande. Só em trazer aquele hospital, Moacir do Carmo, ali ninguém acreditava. Coragem, né? A gente tinha um Duque ali, né? O Duque era muito difícil. Hoje nós temos, né, várias UPAs, nós temos várias unidades pré-hospitalares, nós temos PSF atingindo 22% da população. A gente tem que chegar a mais, né? Precisamos de mais, mas depende muito também do governo federal, e a gente está com esse entendimento que hoje a política pública do governo federal é na saúde primária. Então a gente sabe que isso é muito mais econômico para o governo, esse investimento, porque tratando, né, a terapêutica sendo profilática, né, a prevenção, ela inibe a chegada de doentes crônicos nos hospitais. Então, qualquer investimento na saúde pública primária vai ao encontro de uma cidade que está pensando na melhoria da qualidade de vida, porque você cuida de um hipertenso perto de casa, você cuida de um diabético perto de casa, você cuida de um doente crônico perto de casa. Se ele for cuidado bem trabalhado, ele não vai chegar às vias de fato lá para amputação, vai chegar lá com infartado, ele vai chegar, mas numa quantidade muito menor. Então eu aposto muito na saúde primária, a evolução desses atendimentos. Hoje nós temos cerca de 80 programas, nós temos que chegar pelo menos a 220, 225. Eu me lembro que em 2004, quando eu assumi, nós tínhamos 32. Nós passamos para 70, agora nós estamos com 80 e poucos. Então a gente começa a entender, creches também, né? Nós quase não tínhamos creche hoje. A política do governo federal, né, e mais agora do Washington também, é trazer mais creches, porque é uma população da educação infantil, a creche, pré-escola, né, vai ao encontro de interesse da nossa realidade, da realidade da cidade. Então, essa visão o gestor tem que ter, né? Porque a população espera isso, né, de todos nós juntos. Então, a gente que está na política, como agentes políticos, né, e aqueles ainda com maior responsabilidade, que têm um mandato, e aqueles que não têm, mas que têm essa visão, que querem construir esses ideais, porque percebe que é possível nessa participação. Então, um programa como esse, Evandro, o que você vem fazendo ao lado dos seus amigos, vai ao encontro daquilo que a gente precisa, a população também, né? Então você vê que a gente começa a discutir as coisas de uma forma mais sólida, mais forte. Então, ainda que não haja uma convergência nos ideais partidários, mas que tem na política pública, que nós todos temos, né? Nós temos a mesma visão de dar à população o respeito que elas merecem e a atenção que é a nossa obrigação, entendeu? Então,
Eu, graças a Deus, tenho podido, dentro daquilo que eu imagino que seja correto. A eleição, tudo é muito difícil, as eleições são difíceis, não é fácil. Ainda mais quando você tem uma prática e você busca essa prática no dia a dia. Você não pode se iludir com o poder, nem se manifestar de uma forma que as pessoas não entendam. Então, ainda que você tenha dificuldade de se expressar naquilo que você pretende, né, porque às vezes muitos vêm com discursos fáceis, propostas milagrosas, né, mirabolantes, mas a gente sabe que não é possível. Então, a gente não pode mentir. Às vezes a gente até sofre, né, um desgaste que é normal numa quantidade de mandatos, né, que a gente adquiriu, graças a Deus, mas a gente sempre defendeu os ideais que norteiam uma sociedade civilizada, uma sociedade que clama por atenção. Então, se nós políticos não fizermos a nossa parte, claro, cada um no seu espaço, no seu pedacinho. Talvez eu não conheça todos os problemas de alguns bairros, mas dos que eu moro lá perto de mim eu conheço. E sei das possibilidades, ou não, eu não posso mentir. Nós temos lá um bairro chamado Cristóvão Colombo, lá onde tinha a antiga pedreira. É um bairro que o relevo dele é um relevo, a geografia do bairro, né, tem um córrego que passa ali, então sempre em épocas de chuva, não posso fazer uma promessa como político, né, e como cidadão, ó, isso aí não vamos resolver. Tem gente que vai lá, chega lá e fala que vai resolver, mas a gente não pode falar isso, a gente fala assim, vamos tentar. Fizemos buscas com o INEA, para o INEA ver uma possibilidade de fazer, etc. Fomos trabalhando, a gente vem trabalhando. E tem aquelas situações que a gente consegue, né? A gente consegue viabilizar uma atenção, como é o caso agora da Vila Getúlio Cabral, fundada em 92 pelo nosso querido amigo Luiz Cabral, né, esposo da falecida Nilceia Cabral, que hoje está sendo eternizada com o nome de uma escola lá, ao lado da FAETEC, uma escola linda, uma escola municipal. A gente teve o privilégio de fazer esse projeto de lei, na época conversando com o governo não, pode fazer, que está tudo bem, vamos sancionar a lei. E hoje a gente vê lá uma comunidade com muitos, né, moradores sendo atendidos de forma bem bacana, saneamento, asfaltamento, iluminação de LED, então dando dignidade para aquela população que até então não tinha. Então a gente começa a juntar os pedacinhos, a gente vê o quanto que as coisas avançaram. Nós temos uma cachoeira na Taquara, hoje é um parque municipal natural da Taquara. Quer dizer, a gente preservou aquilo ali, preservamos a biodiversidade, que é riquíssima, né? A flora, a fauna ali, que é riquíssima, em estudos feitos pelo... Inclusive o mico-leão dourado, que era apontado como extinto, ele tem lá na região da Taquara. Inclusive trabalho muito feito pelo Unigran Rio na época. A gente trabalhou ali as trilhas para caminhadas ecológicas, o bromelário, o orquidário, né? Ali tinha um projeto de um museu do meio ambiente, não deu para realizar, porque isso depende de recursos. Não deu para realizar ainda, né? Ainda, mas com a chegada lá, você vê, a Coca-Cola chegou lá, né? Então, imaginávamos que a Coca-Cola pudesse dar lá um grau de satisfação na empregabilidade da região. Só que a Coca-Cola é 90% automatizada. Tem lá um operador de computador lá, não sei, que trabalha por 40 pessoas. Então, você vê. Quando a Coca-Cola vem para cá, ela já vem com esse mecanismo. Eu acompanhei bastante a Coca-Cola em Itambi e Jacarepaguá. Isso, mas aí, Evandro, mas qual é o grande lance para a gente entender, explicar para as pessoas? A Coca-Cola, ela está na planta dela, né, final de tudo, vai produzir 1,2 bilhão de litros de refrigerante. Você imagina a arrecadação de impostos que nós vamos ter ali, estamos tendo, né? Se tudo acontecer direitinho, a Coca-Cola vai ser a segunda melhor contribuinte, né, de Caxias, depois da Petrobras. Não, isso é muito importante. Entendeu? Então isso, a pessoa às vezes não tem essa visão, mas a Coca-Cola instalada em Caxias é riqueza para a cidade. Os depósitos das Casas Bahia, a nota fiscal sai lá, de lá, então o ICMS fica com a gente. ICMS não é um imposto direto, não é um municipal, mas ele faz parte do bolo. Sim, que vai para o Estado e volta. Claro, entendeu? Nós temos a participação do ISS, que é embutido no ICMS. E o ISS é o municipal 100%, ITBI, né? O IPVA, por exemplo, o que a gente pede para as pessoas para emplacarem os carros em Caxias? 50% é de Caxias, 50% é do Estado. Então, quantos mais carros estiverem com a placa de Caxias, é mais imposto que a gente recebe. Então, o IPTU é 100% municipal, você vê o IPTU da Petrobras, o IPTU da Coca-Cola. Então, são arrecadações que nos deixam mais ou menos tranquilos, mas a demanda de atendimento à população é muito grande, então nós precisamos de recursos outros, as transferências do SUS,
tem que estar muito bem aparelhado o nosso equipamento público, para a gente não perder nada, né? O Fundeb, né, que vem do governo federal, as transferências do Estado, é um somatório, né? O nosso orçamento é um orçamento bem aguçado. O secretário, o professor Carlos Mello, é um excelente, é matemático, é engenheiro, e ele está na secretaria, ele tem tido uma participação importante aí na melhoria das nossas receitas. Tivemos agora um quadro de auditores fiscais, que foram convocados a partir de 2014, e eles estão com a visão de crescimento para a cidade, ou seja, não tem aquela ideia retrógrada, né? Aquela coisa de, não, vamos ver ali que resolve, não, vamos ver o que se pode fazer, vamos ver lá. Nós tivemos a Lei Cesário, que foi um dos caras que ajudou o Cesário, que foi petroleiro há muito tempo, sindicato dos petroleiros. A gente conseguiu rediscutir a participação na arrecadação de impostos lá da Reduc, que a gente estava perdendo muita coisa. Então, a gente, tendo uma pessoa ali por perto, olhando, falando, isso aqui tem que ser assim, assim tem que ser assado, etc. Então, teve uma contribuição legal também. São inúmeros esforços que a gente, com a visão não eleitoral, mas a visão política, que as pessoas precisam fazer essa diferenciação. Não é entender que política, a gente está pensando em voto. Voto é eleição, pô. Na eleição a gente vai discutir voto. E o eleitor vai votar naqueles que ele achar que tem condições de representá-lo. Né, Evandro? Você é uma pessoa, um cidadão. Monteiro é um cidadão. Amanhã vocês são pré-candidatos. Amanhã vem uma candidatura. Então, aqueles que se acham na condição de elegê-los, por quê? Porque conhece, sabe, né, a competência, né, a responsabilidade, né, a boa vontade, a honestidade naquilo que faz, a ética naquilo que trabalha, entendeu? Então, eu sempre trabalhei com esses conceitos, tá, Evandro? A vida toda, do primeiro ao 9º mandato, né, ética, compromisso, honradez naquilo que eu faço, né, cidadania, né, nós temos que ter o objeto cidadão dentro da gente sempre, entendeu? Isso nos dá, assim, uma certa tranquilidade, ainda que a oposição, muitas das vezes, eles não entendem, porque tem gente que quer discutir uma situação que às vezes ela não tem conhecimento daquilo. Então, se ela procurar conhecer, ela vai entender. Ela vai entender por que às vezes a gente toma uma atitude que às vezes não é uma atitude de se comemorar. Não, isso aí não foi errado, não tinha que ser assim, tinha que ser desse jeito, mas se chegar para conversar, a gente vai ter a condição de poder explicar. Ninguém faz nada para prejudicar ninguém. Deixa eu só ver aqui. Como você sempre fala, né? As discussões têm que ser no campo das ideias. E com isso a gente consegue achar uma convergência. Correto. A realidade é que o nosso tempo hoje realmente ele esgotou. Sim. Então, assim, eu gostaria de deixar uma sugestão de leitura para você que está nos acompanhando, como a gente já faz todos os episódios. Sugestão de leitura que eu deixo hoje é O Golpe Militar e Civil de 64, 40 anos depois, de Ivan Cavalcante Proença. Esse livro Cavalcante ele escreveu no ano de 2004, né? Mas é um livro que eu sempre guardo na cabeceira. Evandro, só para enriquecer a sua... Enriquecer não, corroborar, né? Porque perfeito. Você está... O evento de 64 fora discutido em 54. 10 anos antes já estava se pensando nisso. Eu li A Gota d'Água. Então, existe uma possibilidade de aquele golpe, entendeu? Aí, quer dizer, aí você... Ele começou a ser instrumentalizado antes, com certeza. Então, é muito boa essa leitura, você está de parabéns. É bom que a gente faça essa intervenção para as pessoas, né? Aquelas pessoas que querem enganjar, ou até não tem essa intenção, mas conhecer, para discutir, para conversar. Parabéns, companheiro, o Ivan, ele era capitão. Sim, na época. Ele era capitão, em 64 ele era capitão, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, e ele não concordou com uma ação de milícia contra um grupo de estudantes. E ele, calma aí, não pode jogar bomba no estudante, calma, vamos ver o que está acontecendo. Sim. E por conta disso ele foi preso e foi excluído da força. Mas isso leva um processo. E aí ele escreve a história do golpe, não com mágoa no coração, mas com o olhar de dentro para fora. Sim. E tanto que o título não é golpe militar, é golpe militar e civil. Fica essa dica de leitura que eu acho que o benefício é grande para todos nós, a nível de conhecimento. O Ivan depois se tornou um professor da UFRJ e de outras grandes universidades, é vivo ainda, né? Mora em Saquarema, está ali guardadinho em Saquarema, onde ele mantém a maior biblioteca, o maior acervo de livros da região de Bacaxá. Bacana. Então fica aí essa sugestão de leitura. E esse livro eu descobri ele, por acaso, naquela feira
do livro que tem em Duque de Caxias, Sim. que começou com uma barraquinha bem chanfrinha lá em frente à prefeitura, na 25 de agosto, ali junto à Câmara Municipal. Sim. E olhando ali, eu vi o livro e falei, vou comprar esse livro para ver se ele atende aqui as minhas expectativas. Bom, então receba essa sugestão de leitura. Para chegar agora às nossas considerações finais, né? Então gostaria que o Monteiro fizesse suas considerações finais, Monteiro. Eu vou deixar aqui o meu boa tarde a todos, né? E de meus pacientes renais, que agora a gente vai, o ano que vem, com novos projetos aí. Vamos abraçar essa causa, gente. Vamos aparecer mais lá na associação, me procura lá para a gente debater os assuntos que têm que ser debatidos. Tem algumas questões que acontecem em algumas cidades brasileiras, São Paulo é pioneira nisso. O paciente renal, se ele ficar sem o tratamento renal por 3 dias, 4 dias, ele pode ir a óbito. Se ele não fizer a terapia de substitutiva, né? Terapia, eu falei hoje 30 vezes isso, não é isso? Mas é a terapia substitutiva, que é a filtragem do sangue. Certamente você conhece a hemodiálise, né? Sim. Então, se ele não passar por esse procedimento, em uma semana, e ele não tomar uma determinada medicação, ele vai a óbito. E nós já tivemos casos aí por imperícia, irresponsabilidade, falta de compromisso, às vezes até do gestor público, não estou citando aqui em Caxias, mas de forma geral, que as pessoas acabaram indo a óbito. Uma colega nossa, por exemplo, ela passou por um procedimento e à noite dormindo a fístula estourou, ela sangrou até e a óbito. Aquela baixinha, né? Não lembro o nome dela, já que é a Adriana. Regina? Ela passou por um processo de cirurgia, não? Na fístula. A cirurgia que é a instalação da fístula. Mas existe uma luta do paciente renal que a gente engrossa essa fileira. Que a gente pudesse criar, e aí você é uma pessoa próxima da gestão pública da cidade, olhar com carinho para a questão do paciente renal em Caxias. São 600 pacientes em média. Para quem busca o voto em troca de alguma coisa, é pouco, 600 votos não elege um vereador. Mas não é por aí, né? Exatamente. Não é por aí. Não é por aí. São pessoas que verdadeiramente necessitam e amanhã a gente não sabe quem estará na fila da hemodiálise. Sem dúvida. Então a gente briga hoje, né, para que tenha-se um suporte maior para o paciente no olhar da clínica que está ali prestando serviço, que elas prestam serviço sob concessão do poder público. Sim. Né? E ao mesmo tempo que a gente tivesse um espaço para acolher o paciente renal. São Paulo tem a casa... Como é que é o nome? As clínicas têm a casa do acompanhante. Casa do acompanhante. Minha esposa que faleceu em 2018, eu saí de Caxias e fui morar em Magé, uma casa lá. Sei que o tempo estourou, mas vou contar rapidinho. Então, o carro de lá me trazia para a clínica, 6 horas da manhã, e eu tinha que ir para casa da minha mãe. Porque dentro da clínica era desconfortável ficar sentado numa cadeira dura. Aí só tinha água e um cafezinho, mais nada. Tem em São Paulo, em outros municípios não. O acompanhante lá tem um lugar para descansar, tem comida. Não é que tenha que dar comida, mas tem lá... No estado eles fazem isso. Mas se estiver lá, estiver no horário da comida, tem que comer. Tem pessoas que vêm de longe, não tem realmente alimentação. Tem o problema do transporte. Eu quero conversar com mais calma com o Monteiro, tá, Monteiro? Porque nós temos aqui o transporte para esses pacientes. Todavia, o que acontece? Houve uma mudança nesse tipo de relação do governo federal com o nosso governo do estado e governo municipal. Isso é uma coisa que a gente tem que rever. Tá entendendo? Porque, por exemplo, tem o seu Paulo que mora lá na Taquara, meu amigo, o seu Paulo, que é da Igreja Católica lá. Poxa, o cara atuante. Fala pra ele aqui. Paulo, atuante lá, ele mora lá na rua São Bento de Avis. Ele está fazendo. Tentei muito que ele tivesse o transporte, mas quando a gente chegou para ver essa situação, não pode porque ele mora em Caxias. Quer dizer, tem direito ao vale, né, social, ele tem direito lá para o acompanhante também, mas o bom seria, né, que ele tivesse o transporte propriamente dito, que evita dele ficar andando até o ponto do ônibus, que é um pouquinho longe. Mas nós vamos, Monteiro, vamos conversar sobre isso, independente de qualquer coisa. Talvez eu não possa ajudar em nada, mas talvez a gente pode interagir, né, e sensibilizar o poder público para ter um olhar diferente. É verdade. Mas quando o Ministério da Saúde não diz que não pode, o município pode legislar sobre a questão. Não, sim, mas a questão é que na saúde, o que você faz, você recebe. Sim. Está entendendo? A saúde, agora,
o problema, tá fora do problema, eu tenho conversado com a secretária, que dar um abraço para a doutora Célia Serrano, uma excelente secretária, tá? E ela está com alguns encaminhamentos muito importantes. Ela está indo ao encontro desses problemas e vendo qual a solução vindo de lá para cá, para ela poder atuar. Quero deixar um abraço para ela aí. Não. E a gente já aproveita, Nivan, antes das suas considerações finais, você imagina a Estátua da Liberdade, Estados Unidos. Sim. É muito visitada. Sim. Então imagina que nós vamos colocar um outdoor no acesso da Estátua da Liberdade, onde todos os visitantes vão poder ver esse outdoor. E lá vai estar uma mensagem sua para a humanidade. Qual seria a mensagem que nós deixaremos para a humanidade que você assinaria? Eu assinaria que as pessoas respeitassem as diferenças. A intolerância, que ela não existisse mais, porque é muito ruim o que está acontecendo. Hoje você observa, né, essas guerras que estão acontecendo, isso aí não é nada daquilo que Deus programou para a gente, né? Nós precisamos viver em paz. E eu acho que muitas dessas coisas que acontecem, nós somos os culpados. Então nós temos que rever algumas questões, entendeu? Paz, né? Não só, eu não falo só em nome do Brasil, mas do mundo inteiro. Um olhar diferente para a criança, né? Um olhar diferente, né? Se estabelecer metas, né, de civilidade humana, a questão do meio ambiente, né? Tanta coisa que a gente acaba provocando situações. Então, hoje a gente está começando a entender que aqueles ambientalistas de 10, 20 anos atrás estavam certos. Alguém riam da cara deles. Não, para quê? Pois isso aí não vai acontecer nada disso, não. Está acontecendo e vai ser pior ainda. Então, eu fico feliz que o governo federal está nessa batalha, né? O governo do presidente Lula, né? Querendo colocar essa agenda positiva, né? Para o Brasil, né? Para o G20 e para o mundo todo. Então, é isso, meu amigo, é respeito ao ser humano, nós precisamos ter. Bacana. Nós vamos ter uma outra oportunidade de convidar. Eu gostaria muito para chegar no horário, chegar aqui cedo. Você entrou na questão ambiental, eu tenho uma curiosidade, mas eu vou deixar para que a gente possa discutir isso em outra ocasião. Tá bom, meu amigo. Mas na outra ocasião nós precisamos trazer números de quanto que Caxias produz em crédito de carbono e se isso é contabilizado. Sim. Porque se não for contabilizado, está na hora de nós começarmos a pensar, porque a preservação da nossa Mata Atlântica, ela sequestra carbono e diante do Tratado de Quioto de 1997, nós podemos brigar pelo carbono. O ICMS verde, né? A gente tem todas as considerações, a possibilidade de a gente aumentar esse ICMS. É mais dinheiro que entra na cidade. E a gente pode ter essa prática, a gente tem alguns detalhes, mas a gente precisa ainda avançar. Mas estarei pronto para... Estamos juntos para construir. Sim, bom, a você que nos acompanhou, o meu muito obrigado. Esse é o podcast Brasil.com. Muitas pessoas que nos acompanham ao vivo e outros que vão assistir, porque o vídeo fica à disposição no YouTube, Nivan, deve até ter uma preocupação. Levou o pessoal de Caxias, né, os revolucionários, nossos amigos, levou o Nivan, mas não criticou, não falou disso, não falou daquilo. Nós sabemos que tem muita coisa que precisa ser arrumada. O próprio prefeito sabe que tem coisa que precisa ser arrumada. Os deputados que representam o governo sabem que tem questões que precisam ser discutidas e arrumadas, os vereadores. E o nosso podcast ele não tem um papel crítico da política. Aqui é um espaço de construção. Nosso papel é educativo, ele é informativo e motivacional. Então quero motivar você a cada vez mais progredir, crescer, desenvolver e ser cada vez mais você. Tá certo? Deus no coração, que o Pai Criador habite o coração de todos nós. Essa é a mensagem que eu deixo para todos nós na data de hoje. E o nosso próximo podcast, dia 26 de dezembro, estaremos juntos aí. Um abraço, beijo no coração de todos e até breve. Até breve.